Exercício de estequiometria diz: um técnico em química, ao analisar 1,5 kg de uma amostra de um determinado peixe, detectou a presença de mercúrio, uma substância tóxica e muito perigosa quando em contato com o organismo humano. Ele determinou que a concentração dessa substância era de 0,8 miligramas por quilograma, ou seja, o valor encontrado estava acima do valor permitido pelo Ministério da Saúde, que determina que esse valor seja de, no máximo, 0,5 miligramas por quilograma. Ok. Aí vem pergunta, o comando da questão. Quer saber o número de átomos de mercúrio encontrado na amostra analisada foi de aproximadamente, e aqui ele coloca a massa molar, né, do mercúrio, 200 gramas por mol, né? Por mol, beleza. Primeiro, é interessante a gente relembrar os conceitos, né, referente ao número de mols, como ele pode ser expresso, né? O mol, ele pode ser expresso de quatro formas: em números de mols, 1 mol, 2 mols, 3 mols, 4 mols, né? O mol é uma quantidade fixa de alguma coisa, né? E pode ser expresso de quatro formas, como eu estou dizendo, né? Então, em números de mols, em unidades, né? E para isso que a gente utiliza a constante de Avogadro, né? Que é 6,02 vezes 10 a 23, tá? Então, assim, vamos entender da seguinte forma: se eu falasse uma dúzia de átomos de carbono, são 12 átomos de carbono. Uma centena de átomos de carbono, 100, né? Um mol de átomos de carbono, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, né? Um mol de CO2, dióxido de carbono, né? Então são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, né? Então é dessa forma, tá? É um número fixo, né? Uma constante. Beleza. O mol também ele pode ser expresso em massa. E aí depende da massa molar, né? Da substância, né? Do elemento, né? Então, se eu estiver me referindo, por exemplo, ao dióxido de carbono, né? Como é que a gente faz para calcular a massa molar dele? A gente vai multiplicar, né, a quantidade de átomos, né, o que está no índice, pela massa atômica, né? Vai lá na tabela periódica e consulta, né? Ou a questão fornece para a gente. Então, aqui, ó, para o CO2, o oxigênio, como são dois oxigênios, e a massa atômica dele é 16, vai para 32, né? E o carbono, um carbonozinho, 12, vai ser 12. Isso aqui dá 44 gramas por mol, tá? A massa molar é dada em grama por mol. O que é que isso significa? Que em 1 mol de CO2, em 1 mol de CO2, contém 44 gramas, não é? De CO2. Em 1 mol contém 44 gramas de CO2. Então, a massa é dada em grama por mol. E aqui já ajuda muita gente, não é? Porque o que é que acontece? Ó, 1 mol, isso pensando ainda no CO2, 1 mol de CO2, vou colocar aqui CO2 de novo. 1 mol dele, a gente estudou que ele ele contém em unidades, né, de moléculas, no caso, CO2 é uma molécula, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, não é? E 1 mol também, em 1 mol, olha aqui como ele expressa em massa, né, contém 44 gramas, né? Então é dessa informação que a gente precisa para resolver a questão, né? Porque a gente vai relacionar massa com números de moléculas, tá? Essa que vai ser a ideia, é assim que a gente vai chegar. Aí só para concluir aqui sobre o mol, ele é expresso também em volume, né?
e volume, e aí tem que estar na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius e um atm, beleza? Pronto, é isso aqui, né? Então o mol é expresso dessa forma, dessa, né? E aqui a gente consegue relacionar muito bem, muito bem. Então o que é que vamos fazer? A gente vai encontrar, ó, temos a nossa referência aqui que o técnico encontrou. Ele encontrou 0,8 miligramas por quilograma de peixe, né? Então, só que a amostra foi de 1,5 quilograma. Então a gente vai encontrar a massa total de mercúrio. Encontrou a massa total, a gente não já sabe que tá aqui a massa molar dele, ó, que a questão forneceu para gente, né? No caso é 200 gramas por mol, logo em 1 mol tem 200 gramas. Eu vou escrever o número de moléculas, né? Porque aí eu mantenho a mesma ordem. Isso para o Hg, tá? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, não, átomos de Hg, né? E a massa em 1 mol contém 200 gramas, não é isso? Perfeitinho, beleza? Aí o que é que a gente precisa calcular através de regra de 3 também? A massa total de mercúrio, né? Porque a gente tem a massa dele em 1 kg, mas a gente precisa de em 1,5 kg. É isso que a gente precisa, porque aí a gente encontra a massa total e agora regrinha de 3 aqui e tá. Com essas duas grandezas, né? Massa e a quantidade em unidades, né? De átomos. Vamos para lá. Ó, indo para a questão agora, para o mercúrio. No caso, a concentração que ele forneceu para a gente foi 0,8 miligrama por quilograma. Logo, é isso aqui, ó, 0,8 miligrama a cada quilo. A cada quilograma, né, de peixe, beleza. Aí, no caso, a amostra foi de 1,5 quilo. Desculpa aí, o cachorro tá latindo aqui de lado. Então, 1,5 quilograma. Em 1,5 quilograma, a gente vai encontrar quanto? Não é? Deixa eu sair daqui, tá? Desculpa aí. Pronto, agora é meios pelos extremos, né? Ó, dá pra gente também deduzir aqui, rapidinho, o quê? Se em 1 kg temos 0,8 miligramas, em 1,5 kg, não é isso? Aumentou 50%, então vai aumentar daqui para cá 50% também, não é? Vai aumentar mais 0,4, que ele vai para 1,2, se quiser raciocinar assim. Vamos seguindo aqui, ó. X, x vezes 1, né? Dá o próprio x, e 0,8. Eita, foi mal. 0,8 vezes 1,5, não é isso? Então x vai ser, ó, eu tenho uma calculadora aberta aqui, 0,8 vezes 1,5, 0,8 vezes 1,5, 1,2, pronto, 1,2 miligrama, não é isso? De Hg. Aí a gente precisa lembrar que a massa molar, ela é dada em grama por mol. A gente vai ter que transformar isso aqui. Passar de miligrama para grama, a gente só é dividir por 1000, ok? Ou seja, dividir por 1000 é equivalente a multiplicar por 10 a menos 3, não é isso? Ó, dividir por 1000, deixa eu fazer aqui, ó. Dividindo por 1000, isso aqui é 1,2, 10 a terceira positivo, 10 a terceira sobe, o expoente fica negativo, vai ficar x igual 1,2 vezes 10 a menos 3 gramas de mercúrio. Perfeito, isso aqui é o que encontrou nessa amostra de 1,5 kg.
Beleza. Aí agora a nossa referência é... O que é que acontece? Qual é a referência? Tá aqui, ó. A gente quer saber o número de átomos, né? Aí no caso, a massa molar do mercúrio é 200 gramas por mol, mas um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Logo, em 200 gramas tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, né? Aí, e em 1,2 vezes 10 a menos 3 gramas terão quantos átomos? Não é isso? De mercúrio. É assim que a gente vai seguir. Então vamos lá. Ó, em 200 gramas de mercúrio, né, de fazer aqui Hg, contém... Ai, Jesus. Contém... Desculpa. Ó, tem em 200 gramas de mercúrio, tem 6, aí vem a Avogadro, né? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio. Ok. Na nossa amostra é 1,2 vezes 10 a menos 3 gramas de Hg. Terão quantos átomos? Meios pelos extremos, né? Então vai ficar 200x é igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 vezes, aí passa multiplicando, né, aqui, 6,02 vezes 10 a 23. Beleza, passa esse 200 dividindo e aí a gente vê como é que fica, né? Vai ficar x igual a 1,2. Vou logo calcular esse 10 a menos 3 com 10 a 23, né? Repete a base, subtrai os expoentes, porque ele é negativo, né? Somos expoente, na verdade, só que aí a gente tem que subtrair, porque o 10 a terceira é negativo. Vai ficar vezes 6,02 vezes 10 elevado a 20, dividido por 200, não é isso? Esse 200 é 2 vezes 100. 100 é 10 ao quadrado, né? Então eu vou passar esse 10 ao quadrado, ele vai passar com expoente negativo. Aí a gente já pode também calcular aqui, né? Com 10 a 20. Então vai ficar, ó, x igual 1,2 vezes 6,02 vezes 10 a 18, tá? Fazendo direto aqui. Tudo isso aqui dividido por 2, ok? Ó, se fosse 12 dividido por 2 dava 6, mas é 1,2 dividido por 2, aqui dá 0,6, né? Então vai ficar 0,6 vezes 6,02 vezes 10 a 18. E agora calcular esse produto aqui. Vamos recorrer à calculadora. 0,6 vezes 6,02. 0,6 vezes 6,02. Pronto. 3,612. 3,6 vezes 10 a 18 átomos de mercúrio. Legal. Letra D. Obrigado.